Então, antes da gente começar a fazer os exercícios, só vamos dar uma recordada aqui, ó, na ideia de corrente elétrica. Acompanhem comigo aí. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento de partículas portadoras de carga, né? Então, o movimento, a gente pode pensar somente em cargas elétricas. Movimento de cargas elétricas. Seguinte, no caso dos condutores, os condutores sólidos, né, no caso de um fio, essas partículas aí são os elétrons. Mas é possível, por exemplo, num gás ou então numa solução eletrolítica, água com sal, que seja aí partículas positivas, que seriam os íons, né? No caso da solução de água com sal, NaCl seria o sódio aí, ele portando carga positiva, e o Cl, cloro aí, portando carga negativa. Então, num pedaço de fio, condutor sólido, você vai ter essa corrente criada aí por uma diferença de potencial, que nada mais é do que sua fonte de tensão, que pode ser a bateria ou a rede elétrica mesmo aí doméstica da casa de vocês, e aí isso cria esse movimento das partículas, tá? Lembrando, né, que essa diferença de potencial ela sempre tem dois terminais, um positivo e um negativo. A corrente elétrica convencional, tomem cuidado com isso, que a gente assume é sempre no sentido do campo elétrico. Ah, mas eu não sei o que é campo elétrico. Gente, se der tempo hoje, vai falar sobre isso. Ou seja, do positivo para o negativo. Então, a gente considera aí que os elétrons não, a corrente em si é nesse sentido. Mas, na verdade, que aqui, os elétrons eles estão se movendo em sentido oposto, tá? Porque ele é como se eles fossem repelidos pelo lado negativo e atraídos pelo lado positivo, tá? Bom, se eles estão se movendo, nós vimos aí. Bom, antes de falar que eles estão se movendo, né? Nós vimos aí que a corrente é dada por isso. O módulo da carga aí que passa numa secção, né? Posso falar que uma certa área, dividido pelo tempo. Outra coisa importante, né? Se eles estão se movendo, eu tenho energia elétrica ali, devido ao trabalho da força elétrica, a gente vai falar disso mais para frente, mas o que vai ser importante agora para nós, é que a gente pode definir a ideia da potência elétrica. Essa potência aí que muitas vezes é vista nos equipamentos, né? Aqueles agora que vocês ficam em casa à tarde, eu tenho certeza que vocês estão assistindo aqueles Polishop da vida, e aí vem de lá 700 watts de potência. É exatamente a capacidade do equipamento transformar energia elétrica numa outra forma de energia. Ela pode ser dada aí, ó, pelo produto da corrente vezes a tensão, tá? E claro, se a gente recordar até da mecânica lá, potência, né, é a energia, como eu falei agora, ou o trabalho realizado pelo tempo. Então a gente pode calcular essa energia também pela multiplicação da potência pelo tempo. E aí nós vimos até que tem aquela nova unidade de energia, que seria o watts-hora ou quilowatts-hora. Então vamos ver isso nesses exercícios aí da apostila de vocês. Ó. E como eu já falei para vocês, exercício desse tipo aqui nem os vestibulares amam, tá? De calcular, fazer o cálculo mensal do consumo de energia elétrica ou então de transformações de energia elétrica. Fiquem atentos a isso, pessoal. Ó. Então, vamos aí. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela a seguir foram utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência, então vamos anotar isso, potência, e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Eu sei aí que tem um pessoal que enrola mais no chuveiro elétrico, né? Mas é claro que os pais de vocês ficam bravos aí quando vocês enrolam no chuveiro, porque você está consumindo maior quantidade de energia. E o chuveiro ele demanda uma potência muito alta, não só chuveiro ou ar-condicionado. Esses tempos aí de calor
Eu mesmo aqui estou utilizando o ar-condicionado muito, então a conta de luz no mês que vem vai vir um pouco a mais, um pouco ou nada, que aumenta pra caramba. Tá. Supondo que o mês tenha 30 dias, então tá aí, ó, fator importante, 30 dias, e que o custo de 1 kWh, ou seja, uma unidade aqui de energia, é 40 centavos. Isso daqui é antigo porque já aumentou, tá? Tá mais do que isso. Não sei o valor que tá, mas não é só isso. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é aproximadamente. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, a gente vai calcular para um dia, tá? Ele está dando aqui, ó, o uso diário, né? Ou seja, em um dia, a potência e o tempo aí. Então, em um dia, nós vamos calcular a energia consumida por cada aparelho. Como que a gente calcula essa energia? Energia, como eu acabei de falar anteriormente, é igual a potência vezes esse tempo aí. E aí, como que você já está trabalhando a potência em quilowatts, e o tempo em horas, claro que essa energia vai sair em quilowatts-hora. É só multiplicar, tá? Então, ó, energia aqui do ar-condicionado. Vamos lá. Ar-condicionado, a potência dele, 1,5 kW, isso é 1.500 watts de potência. Então fica 1,5 vezes 8. Isso daqui costuma dar 12 kWh consumidos por dia. Ok. Do chuveiro elétrico, né, ele fica ali em torno de 20 minutos por dia, né, 1/3 de hora. E aí ele tem a potência, então vamos lá, ó. Energia consumida em um dia do chuveiro. Olha que importante isso daí, ó. Vocês já podem fazer as contas e mostrar para os pais de vocês, ó. Vocês sabem calcular o quanto que vocês gastam por dia. 20 minutos num chuveiro, apesar que deve ser mais de uma vez, né? Tudo bem, mas o tempo legal aí seria 8 minutinhos. Dá tempo de tomar banho em 8 minutos, sim. Então, 3,3 vezes 1/3. Isso daqui vai dar 1, opa, 1. 1,1 o quê? Quilowatts hora. Faz a mesma coisa pro freezer. Então, a energia consumida do freezer. O freezer fica ligado bastante tempo. O freezer, não só o freezer, mas a geladeira, eles têm um mecanismo que seria um termostato, tá, pessoal? Que quando ele atinge uma certa temperatura, ela desliga. Ar-condicionado também funciona assim. Porque, claro, se você deixa um freezer ligado 24 horas, vai congelar, vai virar uma pedra de gelo gigante lá dentro. Então ele não pode diminuir tanta temperatura, por isso que ele para com esse termostato. Então, substitui aqui, opa, vamos lá, 0,2 vezes 10, então dá 2 kWh. Geladeira, olha aí, geladeira, energia consumida da geladeira, 0,35 vezes 10, então 3,5 quilowatts hora. E as lâmpadas, é uma lâmpada só? Bom, não interessa, ele deu o total, então a energia consumida das lâmpadas, 0,1 vezes 6, isso daqui costuma dar 0,6 kWh. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Calcular o total diário aí, ó. Como que eu calculo o total diário? Só somar. Ó. Poxa, mais fácil que ganhar do Corinthians. Mais fácil que ganhar do Flamengo, né? Porque ontem, que lavada. Então, somando isso daqui tudo, vamos lá. Vamos com calma, como diria Jack Stripador. 12 mais 1,1, 13,1, 15,1, 18,6. 18,6 mais 0,6 vai dar 19,2 kWh. Acho que tá certinho. Qualquer coisa, por favor, vocês me corrijam. Isso em um dia.
só que ele fala em 30 dias. Então, como que vai ser 30 dias? Peraí, deixa eu só mover esse negócio aqui. Passar lá para cima. Pronto. Portanto, agora vamos aí calcular em 30 dias. 30 dias é só pegar esse valor, multiplicar por 30. Então, em 30 dias, energia total é igual a 19,2 vezes 30. Isso é a mesma coisa que você multiplicar 192 por 3, que vai dar 520. 33? Não é 570? 76, isso aí. Isso aí, obrigado. Então, a energia total, 576 kWh. Tá? E aí o custo que ele está pedindo? Ele está falando que cada quilowatts é 40 centavos, então é só você multiplicar 576 por 0,4. Então, o custo mensal vai ser o quê? Quem está com a calculadora aí, minhas ajudantes de palco, bigado, é aproximadamente, ele coloca lá. Ó. Então, 576, ó, vamos colocar aqui, R, cifrão, é igual a 576 vezes 0,4, então o custo aí mensal é igual aproximadamente 230 conto. Resposta E de elefante. Eu adoro elefante. Eu vou mostrar na outra aula os elefantes que eu tenho aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer esse daqui e depois a gente discute os outros ali. Esse daqui também é bem importante, tá, pessoal? Muitas vezes aqui, ó. Aqui tudo bem. Ele tá falando da corrente elétrica, tá? É comum, por exemplo. Então, ó, quando a gente fala em termos de corrente e carga elétrica, é comum eles trabalharem, por exemplo, com a ideia de um gráfico, tá? Por quê? Vai ter muitos circuitos elétricos, aí muitos equipamentos que a corrente não se mantém constante. Então é capaz que ele te dê um gráfico de corrente, aí pode ser em ampere ou miliampere, toma cuidado com isso. Miliampere é 10 a menos 3 ampere por tempo em segundo. E aí ele te deu um gráfico qualquer aí, tá? Claro que não vai ser desse jeito o desenho, mas é só para ilustrar. E aí ele vai pedir, por exemplo, a carga consumida num certo intervalo de tempo. Poxa, se você está trabalhando um gráfico de corrente por tempo, né? A carga total aí a gente pode falar que a carga consumida da corrente ou a carga produzida por essa corrente nada mais é do que a área desse gráfico, né? Numericamente igual à área, porque você está multiplicando corrente por tempo quando você calcula essa área. Mas aqui acho que é bem mais tranquilo. Ó. Vamos lá. Então, as baterias de lítio, de íon lítio, equipam atualmente vários aparelhos eletrônicos portáteis, como laptops, máquinas fotográficas, celulares, entre outros. As baterias desses aparelhos são capazes de fornecer 1000 ampere-hora de carga. Mas quem dizer carga não tá, ó. Não é Coulomb, tá errado. Não, isso daqui é uma unidade usual. Por quê? Como que a gente pode calcular a carga? A gente acabou de falar aí, ó. Carga. Ó, carga é o produto, pode ser dado pelo produto da corrente vezes o tempo, tá? Ele está trabalhando com uma unidade usual ali, porque ele não está trabalhando o tempo em segundo. Claro que se eu trabalho a corrente em ampere e o tempo em segundo, eu obtenho a unidade de carga como Coulomb. Mas eu posso trabalhar aqui a corrente em miliampere ou ampere, né? E o tempo em horas. Então isso daqui não deixa de ser uma unidade de carga, aí o que a gente pode falar, uma unidade usual.
tá? Então aqui, como que eu transformaria? Bom, só passar aqui, ó, miliampere, 10 a menos 3 amperes, tá? E aí a hora a gente passa para segundo. 1 hora, 3.600 ou 3,6 vezes 10 ao cubo segundos. Então aí vai acabar cortando isso daqui, ó. Uá, uá. Então a gente pode aí chegar nessa relação, ó, que 1 miliampere hora vai ser igual a 3,6 coulombs de carga, tá? Porque aí o ampere aqui nada mais é do que coulomb por segundo, corta o segundo ali, então fica somente isso. Vamos ver então o que ele está pedindo. Sabendo-se que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, assinale a alternativa que representa corretamente o número de elétrons que fluirão entre os eletrodos até que uma bateria com essa capacidade de carga descarregue totalmente. Vocês vão ver aí, pessoal, que se vocês mexerem no celular de vocês ou no próprio notebook de vocês, você vai ver que a unidade é exatamente essa. A bateria aí, ela fornece aí, ela tem esse dado que é a carga máxima que ela pode armazenar, tá? Então é exatamente o que o exercício está propondo. Então, ó, como a gente já achou o fator de conversão aqui, ó, como que a gente calcula essa carga total em coulombs? Então a carga total, carga total vai ser o quê? 3,6, a gente viu, ó, vezes 1000, né? Coulombs, ou seja, carga total, vamos deixar de um jeito mais bonitinho, é igual a 3,6 vezes 10 ao cubo coulombs. Tá, como que a gente relaciona essa carga total com o número de elétrons, que é exatamente o que ele está pedindo? Então, a carga total pode ser dada por isso, ó. Vou colocar a formulinha bonitinha aqui, ó. Carga total é a fórmula do Quiné, lembra? É o número de elétrons aí, ou partículas portadoras de carga, vezes a carga elementar que inclusive ele fornece ali para nós. Então substitui corretamente aqui, carga total é 3,6 vezes 10 ao cubo, o N é o que eu quero saber, e a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo, 3,6 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto que dá isso em 3,6 dividido por 1,6? Bom, ninguém vai me ajudar? Então, agora que eu já fiz aí, ó, não precisava nem terminar as contas, né? Porque o único ali é 2,25, mas claro que a gente vai terminar, porque a gente é bom. Então, 2,25, 3,6 dividido por 1,6, 10 a menos 19 passa para cima positivo, né? Então vai ficar 10 a menos 19 mais 10 ao cubo, fica 10 a 22 elétrons, né? O número, então não tem unidade, é número. Número de elétrons. Elétron para diabo. Olha isso, muito elétron. Então, resposta E de elefante, tudo da E. Cara, normalmente você vê os exercícios sempre da mesma alternativa, né? Tá, então, antes de falar do outro aqui, então, vamos resolver esse daqui da parte de eletrostática agora. Ó, como funciona a máquina de Xerox? Quando se inicia a operação de uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada que varre todo o documento. Não sei se vocês já perceberam isso. Todo documento a ser copiado. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível. Isso daqui é legal. Tá? Ou seja, ele é sensível à luz, que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor. Os fotocondutores são materiais com propriedade isolante no escuro, mas quando expostos à luz são condutores. Olha que propriedade interessante desses materiais, pessoal. No escuro eles não conduzem corrente elétrica, mas quando a luz incide sobre eles, eles passam aí a conduzir, passam a se tornarem condutores. Assim, quando a imagem é refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram.
As áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro e as áreas escuras se preservam. Forma-se então uma imagem latente que ainda precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó. A gente vai precisar aqui dessa parte, então toma cuidado aqui, ó, dá uma atenção aqui. Então, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, que é o tonalizador ou toner. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma imagem, algum vídeo disso daqui explodindo. Faz uma sujeira do caramba. Que adere à imagem latente formada sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel através de pressão e calor. E assim chega-se à cópia final. Legal, interessante. Então vamos lá. São esses dois exercícios que vai trabalhar aí com as propriedades de eletrostática. O texto anterior se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização aí, ó, pode ocorrer de 3 formas distintas: atrito, indução e contato. Foi exatamente o que nós falamos. Mas todos os processos têm algo em comum. É correto afirmar que o comum nesse processo é o quê? Deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. Bom, tá certo, mas vamos ver os outros. Deixar o corpo eletrizado com equilíbrio entre números. Não. Se você está em equilíbrio, aí você tem um corpo neutro na totalidade. Arrancar corpo. Não, pelo amor de Deus. Você não mexe no núcleo do átomo. Ali já é reação nuclear, então isso daqui é completamente errado. Deixar o corpo eletrizado com uma corrente elétrica negativa, também não. Não necessariamente você precisa ter uma corrente elétrica. Deixar o corpo eletrizado com um campo magnético, claro que não. Então a letra A estava correta. Continuando aí, ó. Cadê? Bom, aqui, ó. A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas de um corpo indutor, no corpo condutor, perdão, é o corpo a ser induzido, né? Devido à proximidade de outro corpo eletrizado, o indutor. Lembra-se disso? Então, preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo, uma interação à distância, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e desconectar o induzido à terra. Então é o seguinte, lembra daquele esquema que eu fiz para vocês das esferas? Então é como se a gente tivesse aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho aqui. Um corpo aqui a ser induzido. Então esse daqui é o corpo induzido. E aí você aproxima, é legal que ele seja um condutor, tá? E aí você aproxima dele, então ele é um corpo inicialmente neutro, ou seja, as cargas estão em equilíbrio, e aí você aproxima dele um corpo qualquer aí, ó, que esteja previamente carregado. Então aqui, ó, deixa eu só mudar a cor, vai. Tem coisa com cores. Então, se aproxima sem tocá-lo. Vamos supor que esse corpo aqui ele esteja carregado positivamente. Então as cargas aí vão ser positivas. Deixa eu representar isso. Então ele está com falta de elétrons. Isso é importante, ó. O que a gente retira, o que a gente move num corpo é sempre os elétrons, tá? Então o que, que vai acontecer? Por indução eletrostática, nós temos aí as cargas negativas desse corpo a ser induzido, elas vão se aproximarem do indutor. E aí, como que elas se aproximam? Elas deixam sozinhas aqui quem? Os prótons, certo? Tá. Então aqui você tem uma polarização, certo? Para que isso se fixe, claro, se eu afastar esse meu indutor aqui, ele volta ao normal. Para que crie aí um corpo eletrizado, é o que ele propõe aí, ó. Você tem que conectar o induzido à terra. Então eu conecto aqui, eu faço o chamado fio terra. Por favor, não pense em besteira. Então a terra é um depósito de elétrons. Ela pode tanto doar ou receber os elétrons.
No caso aqui, ela vai doar elétrons, né? Você cria um caminho. Então, os elétrons que estão aqui na Terra, eles veem esses prótons sozinhos, eles falam, tadinhos, olha lá, vamos ajudar eles, tadinhos, estão tristes. E eles sobem. Olha que eles sobem, fica aqui os parzinhos, então esse corpo aqui, um induzido, ele vai ter o quê? Um excesso de elétrons, então ele fica com uma carga total aqui, vai ser negativa, tá? Ótimo. Só que é o seguinte, se eu afasto o meu indutor aqui, apagar isso daqui. Se eu afasto esse meu indutor, vamos colocar o nome bonitinho. Esse é induzido, e esse é o indutor. Se eu afasto o indutor antes de cortar o fio, o que acontece? Os elétrons voltam para a Terra e o meu corpo a ser induzido ele volta a ficar neutro. E é exatamente o que ele está pecando aqui, ó. Ele afasta o indutor sem cortar o fio, sem desconectar o induzido da Terra. Então, o que ele teria que fazer para consertar isso? Ele tem que inverter o passo 3 com o passo 4. Então, vamos ver lá. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais ao do indutor. Opa, essa conclusão está errada também, porque nós acabamos de ver aqui, ó, o indutor ele está com uma carga positiva, tá? O corpo a ser induzido, ele fica sempre com uma carga oposta. Então isso daqui também está errado, ó, opostas. Certo? Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que para ficar correto deverá fazer o quê? Inverter o passo 3 com o passo 4, onde que está falando isso? Bom, a A e a B está falando, ótimo. Agora vamos ver a conclusão. E que sua conclusão está errada. Então a resposta correta aqui seria a letra B. Tranquilo? Tá. Bom, o que a gente vai falar agora? Para a gente falar um pouco sobre da lei de Coulomb, pessoal. Apesar que aí esse esquema que eu fiz já dá a ideia do pêndulo eletrostático. O que seria esse pêndulo eletrostático? Bom, nada mais é do que um sistema aí que nós temos na física para ver se esses corpos estão eletrizados ou não, para ver se um corpo está carregado eletricamente. Ele é um sistema isolado da Terra. Você vê aqui que ele está com suporte plástico, ó, suporte isolante, tá? Aqui você tem um corpo pendurado aqui, né? Esse corpo é um condutor. Esse condutor ele vai estar inicialmente neutro. E ele está preso também por um fio isolante. Fio isolante. Tá. O que acontece se eu aproximar? Então imagine aí, vamos desenhar aqui embaixo. Imagine que você tem aí. Bom, vou desenhar somente a cordinha para ficar mais fácil. Você tem aqui a cordinha isolante, você tem ali a bolinha ali, um condutor, né? Uma bolinha de alumínio, dá para você fazer isso na sua casa. Então ele está inicialmente neutro e aí você tem as cargas em equilíbrio, né? Vou colocar aqui as cargas negativas, tá? Em equilíbrio com as cargas positivas, certo? Se você aproxima aqui um corpo carregado eletricamente, então vamos supor que eu estou colocando aqui próximo um corpo carregado eletricamente. O que vai acontecer no caso aqui vou colocar ele positivo. O que vai acontecer com esse meu pêndulo? Você vai ver essa situação aqui. Você vai ver ele sendo atraído. Deixa eu apagar. Ele vai ser atraído por esse meu corpo aqui. Mas como ele vai ser atraído? Ele estava neutro. Por que ele vai ser atraído? Não são cargas opostas que se atraem? Exatamente. Mas olha o que acontece aqui no interior dele. Ó. Então ele vai ser atraído, vai chegar mais próximo. Então você vai ter essa situação, né? O fio aí passa a ficar inclinado. Poxa, vamos desenhar isso daqui de uma maneira melhor, né? Poxa, tem um recurso aqui. Para que eu vou fazer esse negócio aqui? Então, ó. Deixa eu desenhar aqui. Então, o meu... Mas também não precisa ficar oval. O meu pêndulo, ele se aproxima, ele é atraído. Tá a cordinha aqui.
Por que que acontece isso? Porque você, por ele ser um condutor, né, o pêndulo ser um condutor, as cargas no interior dele se movem. Então, os elétrons livres, eles vão todos ficarem mais próximos aí do meu corpo carregado, deixando aqui sozinho, aí você tem aquela polarização que a gente acabou de mostrar ali no exercício, tá? Então, por isso, você tem essa força de atração aqui, ó, predominante em relação ao pêndulo, em relação ao corpo carregado ali. Tudo bem. Seguinte, o que eu pergunto aqui para vocês? O que vocês estão observando? Pô, beleza, né? Aqui o corpo que aproximou está positivo, você tem os elétrons ali. A gente sabe, portanto, que cargas com sinais opostos se atraem. Ótimo. Mas, poxa, tem cargas positivas aqui também. Carga positiva com carga positiva se repelem. Por que vocês só têm atração, então, pessoal? Sendo que carga positiva com positiva aqui também teria que se repelir. Por quê? Porque você tem exatamente a repulsão. Você tem aqui, essas cargas elas vão ser repelidas pelo outro corpo, só que a força é menor. Olha a repulsão aqui, ó. Tô até desenhando o vetorzinho menor aí, ó. Né? Força de atração ela é maior do que a força de repulsão. Por quê? Aí que entra a chamada lei de Coulomb. Olha a distância entre as cargas negativas, né? A carga negativa e a carga positiva, essa distância eu vou chamar de D1. E olha essa distância aqui, ó, entre as cargas positivas aqui, tanto do corpo que aproximou quanto do pêndulo, é maior. Como D1 é menor do que o D2, sem ser o Marcelo, né? A força de atração é maior do que a força de repulsão. Por quê? De acordo com a lei de Coulomb, que nós já vimos o funcionamento, ó, pela lei de Coulomb, Charles Augustin Coulomb, força elétrica, o módulo dela é dado por isso, constante eletrostática K, módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, quanto maior a distância, a força cai. E aí entra até aquela ideia muito importante, pessoal. Imagina que você tem duas cargas, duas carguinhas. Elas estão separadas por uma distância d. Tá? Colocar claro que a força vai ser de repulsão entre elas. Se eu chamar essa força aqui de F, é F de um lado, é F do outro. Aí eu pego as mesmas cargas, só que eu dobro a distância. Aliás, vamos exagerar. Vamos triplicar a distância. Tudo bem que não está muito bem aqui em escala, mas eu passo aí separar elas por uma distância 3D. O que acontece com a força? Talvez aí seja intuitivo você pensar, fica um terço, né? Diminui. Não, a força passa a ser dividida por 9, fica 1/9 da força anterior. Por quê? Por causa do termo quadrático aqui da lei de Coulomb, tá? Presta atenção nisso, que isso economiza muito tempo no vestibular. Você vai ter exercício que vai falar, você aumentou 2 vezes a distância, dobrou a distância, a força fica dividida por 4. Triplicou a distância, a força fica dividida por 9. Quadruplicou por 16. Se divide a distância, pega a metade da distância, a força fica multiplicada por 4. Fica 4 vezes maior. Então, vamos aplicar isso nos exercícios aqui, ó. Vamos aqui, o primeiro exercício. Dois objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 Coulomb e de 5 Coulomb, são colocados em contatos e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante de Coulomb, 9 vezes 10 a nona Newton por metro, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Como eu falei para vocês, ele sempre vai te dar essa constante aí, então fica tranquilo. Ele quer saber
como que vai ser a força após esse contato. Então percebam aqui que você tem dois processos, tá, pessoal? Você tem inicialmente as carguinhas aí, ó, como são positivas, vamos desenhar as duas aqui, né? Então você tem as duas aí inicialmente, ó, com uma carga inicial. Se eu chamar isso daqui de A, de B, carga inicial de A é igual 1 coulomb e carga inicial de B é igual 5 coulomb, tá? Eu aproximo, eu entro em contato com as duas. Coloquei em contato. O que eu estou falando aqui? Que o exercício está propondo para ti uma eletrização por contato. Então a carga total aqui passa a ser, ó, 6 coulombs. Soma as duas, certo? Primeiro passo é esse. E aí sim que ele vai afastar as duas cargas. Só que quando ele afasta, quando ele separa as duas, por serem idênticas, ele fala isso daqui, ó, dois objetos metálicos esféricos idênticos, por serem idênticas, o que vai acontecer com a carga de cada uma? Vai ser dividido igualmente. Então a carga final aqui de A é igual à carga final de B, que vai ser 3 coulombs para cada. O 6 aqui foi dividido por 2, e é claro que, como são mesmos sinais, tá? Sempre na eletrização por contato, no final os corpos ficam com o mesmo sinal. Se forem idênticos, vão ser divididas igualmente. Então aqui você tem uma força repulsiva entre essas carguinhas. Então você tem uma força F para cá e uma força F para cá, e a distância que as separam, ele fala para nós que é de 3 metros. Então agora está mais fácil aí do que ganhar do Flamengo. Para você calcular, ó, só substitui na lei de Coulomb. Força elétrica é igual a K vezes Q1. No caso vai ser igual, né, as cargas aí vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos aí. Força elétrica, 9 vezes 10 a nona, tá? 3 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado. Olha que coisa suave, né? Você pode cortar aqui, ó, 3 ao quadrado com esses 3 aqui, ó. Então aí você chega que a força elétrica é igual 9 vezes 10 a nona newtons. Claro que isso daqui é um exercício um tanto quanto absurdo, viu, pessoal? Por quê? Ele está trabalhando com coulomb, 3 coulombs de carga, 5 coulombs de carga. Isso é impossível na natureza. A gente isolar uma quantidade dessa de carga. Porque olha aqui, se fosse possível você isolar dois corpos, cada um com 3 coulombs de carga, olha a força que tem entre eles, separado a uma distância de 3 metros. Olha a força, de 9 vezes 10 a nona, cara. Essa força dá da ordem do quê? Cara, da ordem do peso do não, muito mais. Dá mais ou menos da ordem, não, dá a ordem de um peso de um transatlântico. Da ordem de um peso de um navio. Olha a intensidade dessa força. É muito grande. Então vamos ver lá qual que é a resposta. A força é repulsiva e tem módulo de 9 vezes 10 a nona. Olha aí que gigante. Letra D de jeans, tá aí. Suave? Bem tranquilo, né? Só que se não tomasse cuidado com a parte da eletrização por contato, substituísse direto, ia dar. E aí com certeza ia ter o valor ali, viu? Se você colocar 5 e 1 separado por 3, esquecer aí, vai ter o valor ali. Vamos ver isso daqui, ó. Aí a gente já encerra. Pequenas esferas carregadas com cargas elétricas negativas de mesmo módulo que estão dispostas sobre um anel isolante circular, como indicado na figura 1. Nessa configuração, a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova negativa colocada no centro do anel, no ponto P, né, é F1. Se forem acrescentadas 3 outras cargas de módulo Q, mas positivas, como na figura 2, a intensidade da força elétrica no ponto P passa a ser... Tanana. Então é o seguinte,
ele te dá essas duas situações, tá? A carga que ele coloca em volta é negativa na primeira situação e aí ele coloca uma outra negativa também no ponto P. Então, vamos olhar aqui para essa primeira situação aqui. Então, no centro aqui, ele vai colocar uma carga negativa também, tá? Tá. Então, claro que entre todas essas cargas, sempre a gente analisa para entre carga. Você vai ter aí forças idênticas. Por quê? Todas aqui nas extremidades, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, então, são forças aí de mesmo módulo. Todas estão igualmente separadas em relação à carga central e têm o mesmo módulo, tá? Então, ó, se eu observar essa primeira aqui carga em relação à carga central, ela faz uma força repulsiva para cá. E a mesma coisa que essa carga, vou chamar essa aqui de 2, 3, 4, 5. A força 5 também faz uma força repulsiva para cá. Então, ó, F5, F1. Ok. O que acontece com essas duas forças? Elas se cancelam. Tá? Duas forças idênticas com sentidos opostos aplicadas no mesmo corpo, elas se cancelam. Então, aqui, a carga 3 vai fazer uma força F3 para cá, F3. A carga 4 faz uma força F4 para cá. E a carga 2 aqui faz uma força, deixa eu só, bom, vou colocar aqui mesmo, uma força F2 para cá. Então você fica com essas três forças agindo na carga central. Dessas três forças vai surgir uma resultante, né? A parte horizontal da F4 com a parte horizontal da F2 vai se anular. Claro que a resultante ela vai sair nesse sentido aqui, ó, nessa direção, ó. E essa resultante ele chama de F1. Então essa força resultante a partir dessas três forças que sobraram, ele vai chamar de F1. Ótimo. Então essa é a primeira situação. Na segunda situação, ele adiciona mais essas cargas positivas, né? Que de módulo também vai ser Q. O que vai mudar em relação à carga de centro? Bom, se eu for analisando par a par, novamente, ó, essas forças aqui na horizontal irão se anular. Então, corta aqui, corta aqui. Você tem as forças exercidas, ó. Essa daqui, vamos botar o número de novo. Opa. Peraí que eu cliquei errado. Essa carga aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a força 2 continua agindo aqui, ó, F2. A força 3 continua agindo aqui, F3. E a força 4 continua agindo aqui, F4. Correto? Tá. Só que agora, você tem uma carga positiva aqui, que seria 6. Ela está aqui, que vai atrair a carga negativa. Então, você tem uma força agora na carga negativa, também sendo exercida aqui, nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, que vai ser a F6. Ou seja, perceba aqui que vai dobrar, porque as forças também vão continuar com módulos iguais. Os módulos da carga são os mesmos e as distâncias são as mesmas. E a mesma coisa vai acontecer aqui nessa direção, ó. Você vai ter uma força agora exercida pela carga 7, F7, e a mesma coisa acontece nessa direção. Você tem uma carga aqui, uma força aqui exercida pela carga 8, que seria a força 8. Ou seja, cada uma das forças que você já tinha antes, ela dobrou. Então, claro, o que vai acontecer com a força resultante agora? Ela dobra também. Então, essa força agora final vai ser 2 vezes a força que você tinha antes, que ele chama de F1. Então, a força nessa situação, como você adicionou mais essas cargas, a força resultante vai dobrar em relação à força que você já tinha antes. E eu baguncei tudo aqui, mas é só olhar a resposta aqui, que ele está falando. Peraí, que deixa eu só mexer aqui. Vai mexer, pronto.
Pronto. Vem cá. Aí. Olha aí. Então, o que vai acontecer com a força? Nossa senhora. Tá bravo aqui, ó. Ó, o que acontece, ó? A intensidade da força elétrica no ponto P. Não, meu filho. A intensidade da força elétrica no ponto P passa a ser 2 vezes a força que você tinha antes. Suave? Opa! Os elétrons